sexta-feira, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e pelas ruas do centro da cidade, milhares de fãs e também amigos e parentes prestaram a última homenagem à cantora e apresentadora Preta Gil. Ela morreu domingo passado, aos 50 anos, vítima de um câncer no intestino. Problemas que a gente enfrenta no combate ao câncer é o estigma, que é algo que, enfim, foi criado e passado de geração em geração, e até hoje o estigma faz com que muita gente não se cuide, não busque ajuda, tenha preconceito com a doença, e isso faz com que cada vez mais pessoas morram em decorrência e percam essa luta contra o câncer por mil questões, mas a maior delas por um diagnóstico tardio. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, são estimados 45 mil novos casos de câncer no intestino anualmente no Brasil. Só em 2023 foram cerca de 24 mil mortes pela doença. Ele é o segundo mais frequente em homens e ele é o segundo mais frequente em mulheres também. Essa semana, a influenciadora e empresária Val Marchiori passou por uma cirurgia para a retirada de um nódulo na mama direita. Ela me recebeu em casa logo após ter alta do hospital. Val Marchiori falou do susto ao descobrir o câncer e dos próximos passos do tratamento. De todas as batalhas que eu já tive, esta sendo para mim a mais difícil, viu? É uma turbulência na sua vida, tira seu chão, de repente você se vê, acabou sua vida. Sempre me amedrontou, sempre. Por isso talvez eu tenha demorado a fazer, o medo também, mas parece que eu sentia que eu tinha. A minha reação naquele momento foi só chorar, eu chorava muito, eu não conseguia parar de chorar. Câncer é a sentença de morte onde o povo fala. E eu comecei a pensar tudo naquilo que meu irmão passou, né? E eu falei assim, pronto, agora é minha vez. Agora quem vai morrer sou eu. Mas sempre enfrentou sozinho. Eu nunca tive apoio dos meus filhos, nunca tive apoio de ninguém, eu não sei de Deus. Há 9 anos atrás, fui diagnosticada com câncer na mama direita. Quando a gente é diagnosticada com câncer, abre-se em nossa mente um buraco, porque o câncer é a sentença de morte onde o povo fala, que é a doença terrível. Fiz um quadrante, uma cirurgia, tudo estava ok. Depois de 1 ano, 8 anos atrás, a mesma mama voltou o câncer. Aí novamente fiz um novo tratamento, fiz a retirada da mama direita. 4 anos atrás, descobri que eu tinha câncer, novamente diagnosticada com câncer na mama esquerda. Voltei a fazer todo o tratamento de quimioterapia para depois fazer a cirurgia. Retirei toda a mama. 1 ano, em junho, descobri que eu tinha 3 nódulos no meu pulmão. Aí voltamos, fiz 1 ano de tratamento com quimioterapia. Tudo começou com um incômodozinho na mama, né? Você tinha um incômodo, uma fisgadinha. Eu fiz o autoexame da mama, que eu já trabalhei há muitos anos no posto de saúde, então eu via muito palestra sobre isso, sobre autoexame. Então eu fiz o autoexame e eu senti um nódulozinho. Aí eu comentei com a minha filha, ela falou, não,
vai, marca o médico e mostra para ele. Foi quando eu fiz o exame em 2020 e os nódulos que tinham eram só nódulos benignos, não tinha nenhum nódulo maligno. Aí o médico falou que eu podia ficar tranquila, que não era nada, que não sei o que, eu fiquei tranquila até demais. Isso de 2020 eu fui voltar para fazer exame para reclamar do incômodo só em 2022. No dia que eu recebi o primeiro pré-diagnóstico, né, eu fui fazer um ultrassom da mama. E nesse ultrassom, a médica me disse, eu já sabia que eu tinha nódulos na mama, mas eu não sabia que tinha nenhum nódulo ali que me trouxesse risco de câncer, né? E aí ela pegou e me falou que eu tinha sim uns nódulos ali na mama, benignos, mas que eu tinha um também que tinha aparência maligna, tinha tudo para ser um nódulo maligno. Então ela me deixou bem apavorada nesse dia. Eu fiquei muito desesperada, eu chorava muito. Minha filha me aguardava no carro e eu não conseguia descer para falar para ela. Então eu mandei uma mensagem informando e depois assim eu entrei em desespero. A médica não conseguia me acalmar, nem a menina da recepção. E ali eu fiquei ali por uns segundos até conseguir me acalmar para descer no carro e falar com a minha filha. Chegou no carro, a gente se encontrou aí no carro e como ela já tinha lido a mensagem, a gente chorou muito no carro, a gente não conseguia parar de chorar, até que a gente se acalmou. E aí eu fiquei tentando acalmar ela, falando que não, que ia ficar tudo bem, que ia dar certo. Então eu fui para todos os exames, fiz todos os exames, né, biópsia, ressonância, vários tipos de exame. E aí de fato fui diagnosticada com câncer de mama, um carcinoma invasivo na mama esquerda. Eu tive 2 cânceres, né? O primeiro câncer que foi na tireoide. Não é um câncer muito agressivo, mas foi um câncer muito dolorido para mim. Porque eu fiz a rádio e ela machucou meu pescoço, ficou muito... Eu até nem costumo de andar o cabelo assim, porque eu ainda tenho vergonha, né? E logo assim eu descobri que eu tava com câncer no céu da boca. Uma aftazinha, foi um câncer que eu não esperava naquele momento, tão dolorido, logo assim veio outro, né? E hoje eu tô lutando de novo contra outro câncer, né? Que é no colo do útero. Da mama não foi maligno, mas do colo do útero foi. Mas tô de pé. E eu descobri no útero porque eu tava sangrando do nada. Aí eu fui no ginecologista, descobri que tava com pólipos, e nesse pólipo veio 2 malignos. Aí eu já retirei o colo do útero, mas não tirei o útero, né? Em 2020, né, em julho, eu comecei a fazer os exames de rotina, né? Em agosto, eu estava bem, muito bem, né? Mas quando foi em agosto, eu fui no banheiro, né? E de repente eu senti que eu estava evacuando um pó de carvão. Eu não entendia por quê, né? Aquele pó de carvão. Fiquei meio que assustada e procurei o médico, né? O médico do meu posto, né? E ele ficou horrorizado com o que eu falei para ele. Imediatamente ele pediu uma endoscopia, né? Onde eu paguei particular porque era uma coisa de emergência, né? Quando o médico viu, né? Ele já percebeu que eu estava com um caroço enorme no estômago, né? E aquele caroço estava esvaziando, né? E o sangue que saía daquele caroço no estômago, né? Ele ia para o intestino e o intestino metabolizava, criando aquele carvão, né? Aquele pó escuro. E assim, eu fiquei muito apavorada, né? Porque eu tinha uma amiga que estava comigo e ela falou assim, Edna, esses sintomas todos aí é de câncer. E eu fiquei assim, falei, meu Deus, não é possível, né? Mas então tinha mais 15 dias para a biópsia chegar, né? E no dia da biópsia eu fui sozinha lá, ali no Resende Shopping, né? Apoiar o exame. E quando eu vi lá o resultado, né? Eu não sabia muito o que era carcinoma, né? Edecarcinoma, acho que é isso.
Eu perguntei para a menina que me atendeu, que me entregou o exame, ela falou que não poderia falar nada porque ela também não tinha nem conhecimento. E eu sei que eu sentei ali, né, no Resende Shopping e comecei a chorar, porque falei assim, realmente é o câncer, né? E eu fui para casa, assim, meio que desesperada, né? Eu sou sozinha, né? Então, eu fui direto para casa da minha mãe, dos meus pais. Meu pai, na época, ainda era vivo. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, olha, gente, eu estou com câncer, né? E eu não sei o que vai ser de mim a partir de agora. Porque há 8 anos, na época, que agora tem 13, né? Eu tinha perdido um irmão com câncer de estômago também, né? E eu comecei a pensar tudo naquilo que o meu irmão passou, né? E eu falei assim, pronto, agora é minha vez. Agora quem vai morrer sou eu. O diagnóstico é como uma explosão silenciosa. Em segundos, tudo o que se conhecia como vida muda de lugar. Meu nome é Letícia, eu sou médica, oncologista clínica, sou formada desde 2015, há 10 anos, e sou oncologista clínica há pelo menos 4 anos. E eu costumo dizer que eu não escolhi a oncologia, foi a oncologia que me escolheu. Eu entrei na faculdade pensando em fazer outra especialidade e durante a especialização em clínica médica acabei me encantando por oncologia e estou aqui hoje. Fazer o diagnóstico do paciente com câncer é um desafio, mas eu acho que um desafio ainda maior é você transmitir isso para o paciente, porque do outro lado da mesa existe uma pessoa que está mergulhando no desconhecido. Para ele tudo é novo, existem muitas dúvidas, existem muitos sonhos, existem muitos planos que vão acabar recebendo alguma interferência por conta desse diagnóstico. Alguma coisa na vida dessa pessoa com certeza vai mudar. Na maioria das vezes, muitas coisas. E do outro lado da mesa, que é onde eu tô, existe uma pessoa que sabe todas as informações sobre a doença, mas que a gente não pode sair falando, né? Porque senão o paciente acaba se perdendo naquele mundo de informações. Então a gente tem que fazer um equilíbrio. Eu costumo brincar que a mesa é uma balança e a gente tem que ter um equilíbrio entre o que vai falar, o que vai escutar e o tempo que isso vai levar. Cada paciente tem o seu tempo. Existem pacientes que querem saber tudo de uma vez, existem pacientes que estão cheios de angústias, cheios de dúvidas, e existem pacientes que eles só querem o seu silêncio e o seu acolhimento naquela primeira consulta. Então, não existe receita de bolo quando a gente fala sobre o paciente, principalmente quando a gente tem que dar uma notícia difícil para o paciente. A gente tem que sentir o que o paciente quer saber, o que aquele momento espera da gente. Então, não existe receita de bolo. A gente tem que sentir muito o que o paciente espera da gente e daquela consulta. E quero falar para vocês um pouquinho sobre o câncer de mama. O câncer de mama é uma das doenças oncológicas mais comumente diagnosticadas no mundo. A cada 4 mulheres que recebem um diagnóstico de câncer, uma delas vai receber o diagnóstico de câncer de mama. É a principal causa de morte feminina oncológica no mundo. Acredita-se que globalmente exista um número de novos diagnósticos ao ano maior do que 2 milhões de mulheres. O que é importante a gente falar é que o câncer de mama, quando ele é diagnosticado precocemente, muitas vezes facilita a cura dessa paciente. Inclusive facilita o que a gente vai oferecer para essa paciente em relação ao tratamento. Às vezes a paciente pode não precisar de determinados tratamentos de acordo com o estágio mais precoce desse câncer. Tem muitas coisas também que valem a pena a gente falar, que estão relacionadas a hábito de vida das mulheres, como atividade física, combate à obesidade, a amamentação. São fatores que a gente pode intervir para que a mulher possa reduzir as suas chances de câncer de mama. É o que a gente considera uma prevenção primária. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o tumor de cabeça e pescoço. Os tumores de cabeça e pescoço, eles basicamente pegam os compartimentos de
cabeça e pescoço. Geralmente cavidade oral, nasal, região do pescoço, cadeias cervicais. E o câncer de cabeça e pescoço, ele é um tipo de câncer bastante diagnosticado, principalmente em países subdesenvolvidos, o que vale a pena a gente chamar atenção, porque o Brasil é um país subdesenvolvido. A cada ano, aproximadamente 900 mil casos vão ser diagnosticados. No Brasil, algo em torno entre 30 e 40 mil novos casos ao ano. O principal fator de risco do tumor de cabeça e pescoço é o cigarro e bebida alcoólica, mas existem outras condições que aumentam a chance do câncer de cabeça e pescoço, como má higiene oral e infecções associadas ao HPV. Como tumores de cabeça e pescoço podem, às vezes, gerar sintomas que são inespecíficos, como um aumento de um gânglio na região cervical, rouquidão, tosse, muitas vezes esses tumores demoram muito para ser diagnosticados e os pacientes acabam chegando em estágios mais avançados. Então, é um problema que a gente precisa ficar atento, precisa conscientizar a população, porque muitas vezes o paciente atrasa o seu diagnóstico, demora muito para chegar no médico e, consequentemente, as chances terapêuticas desse paciente também reduzem. Vou falar um pouquinho sobre o câncer de estômago. O câncer de estômago é a 5ª causa oncológica mais diagnosticada no mundo e a 4ª mais comum relacionada a óbitos por câncer. Geralmente o câncer de estômago está muito relacionado a condições de hábito de vida, a dietas que são ricas em alimentos defumados, multiprocessados, relacionada à obesidade, ao álcool e ao tabagismo. Então, apesar de não estar entre os tumores mais comuns, entre o primeiro, segundo e terceiro lugar, a gente entende que é um tipo de câncer que está muito relacionado a basicamente o que a gente faz no dia a dia, que é a alimentação e condições de atividade física, etc., para prevenir a obesidade. Existem alguns casos que também estão relacionados à herança genética, mas são menos comuns. Os mais comuns estão relacionados principalmente a hábito de vida.